Olá, Olá, Carol, tudo bom? tudo bem? E você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem, você? Tô te ouvindo sim. Ah, que bom, porque assim, as lives que eu fui transmitindo com as demais pessoas, aí tava dando aquele retorno, porque de alguns não estavam conectando o fone e o meu no outro também não tava, aí tava dando aquele retorno. Aqui tô ouvindo direitinho. Ah, que bom, que bom. E antes até de começar, na verdade, esperando as pessoas entrarem aí, né? Por acaso hoje eu estava fazendo a tua atividade aqui no Oliveira Belo de manhã? É, eu fui dar uma corridinha de manhã cedo. É, acho que eu só fui te ver depois que eu passei, dei a volta e eu olhei para a lateral, mas tu também estava de ouvir com fone, aí né, também me Ah, ouvi sim. nem deu para cegar. Eu não te vi, não. Não, que quando eu tô fazendo a minha atividade, aí eu passo igual uma bala, eu não consigo perceber bem às vezes ao redor quem tá e quem não tá. Ah, então foi isso. Nem vi, mas eu também não É, demorei muito, não. Fui bem rápido porque eu fui treinar em casa. Aí eu só fui dar uma complementada. tá certo, eu a mesma coisa também. Essa quarentena aí tá complicada. É verdade, a gente tá fazendo o possível e acaba fazendo o que dá, né? É verdade, verdade. Então, tem os amigos aí da academia lá da Body Shape estão entrando aí, que eu fiz o convite a todas, que eu Ah, que comentei legal. que assim, a gente vai vir numa abordagem que assim vai direcionar um pouquinho para o meu lado atleta, vai direcionar para o público também, meus amigos de treino, alunos de luta, adversários que eu tenho por amizade aqui no Instagram também. E aí eu venho comentando com todos que assim vai ser uma live bacana, porque a gente não vai ficar falando só de luta, a gente vai abranger diversos assuntos que vai traçar, eu acho que vai abrir a mente de muita gente aí, porque às vezes quando eu estou trabalhando na sala de musculação, né, ou é mesmo estou no meio da rua, quando eu vou na farmácia então me pesar, a própria farmacêutica me faz diversos tipos de perguntas. Eu falo, não, não, calma aí, um passo de cada vez. Eu não indico nada, eu tenho acompanhamento, é mais fácil eu indicar a minha nutricionista, ou se você tiver um nutricionista, é mais fácil procurá-la, ou procurá-lo. É sempre mais fácil. Não. É igual a questão de quando as pessoas me perguntam sobre exercício físico. É, pela questão de eu já treinar há muito tempo, assim, eu sempre peço para eles falarem com vocês, né? Falarem com um profissional de educação física em relação a se o treinamento está adequado à conduta nutricional. Porque se eu passar uma dieta voltada para o objetivo, emagrecimento, e aí o tipo de exercício que a pessoa está fazendo não vai contribuir, então tem que ser uma coisa alinhada. O meu trabalho com o trabalho de vocês. Tanto que você vê isso, você já faz acompanhamento há um tempo, você vê que o resultado é outro, o rendimento é outro. E aí, às vezes, tem algumas pessoas que, posso te mostrar minha série para ver o que você acha e tal. Eu olho, eu acho legal ter uma visão, mas assim, eu não me intrometo, eu sempre pergunto se está acompanhado. E às vezes eu gosto de ter contato com vocês também para alinhar, porque eu acho que não adianta muito só a alimentação ou só o treinamento, é um conjunto. Eu falo que é metade metade para dar É esse verdade. resultado que a pessoa quer. É verdade. Então, assim, aproveitando que as pessoas já estão entrando, acenando aí, já estão alguns falando comigo, com você, aí vamos aproveitar para o pessoal estar conhecendo um pouquinho você. Eu gostaria que você aproveitasse e se apresentasse assim brevemente, como eu também vou me apresentar bem breve também. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu sou Caroline Moraes, eu sou nutricionista, eu trabalho com a parte de nutrição clínica, esportiva, biofuncional e ortomolecular. Não trabalho só com atletas, porque às vezes o pessoal vê muito eu falar sobre. Eu falo muito sobre emagrecimento também, né? E também muito sobre exercício físico, e até por gostar de treinar. Então, estou sempre com um vídeo, uma foto de treino, algo do tipo. Mas eu não trabalho só com atletas, não. É o que eu gosto. Mas, assim,
trabalho com grande parte de emagrecimento, também trato diabetes, hipertensão, a parte clínica toda. E entrei um pouquinho agora na parte de gastronomia, na gastronomia funcional, então tenho postado algumas receitas, algumas coisas para a galera. Aí tem muita informação aí no Instagram, um pouquinho do meu trabalho. Boa, boa, bacana. Só se falar aqui com a amiga que é a Roberta Rutz, que tá vindo aí também, é uma amiga de longas datas e, na verdade, ela já é atleta já para mim agora, né? Tá sempre participando das corridas, das provas, e ela tá aí, Ah, que tá legal. acompanhando, né? Bacana. E, galera, boa noite, né, a todos que tá entrando pessoas que eu conheço, como também não conheço, que às vezes me acompanha nas redes, né, pelo Insta, e às vezes eu não sabe muito bem o que eu faço, né? Então, meu nome é Eduardo Vieira, apelido Buiú. Além de atleta de jiu-jitsu, né, do alto rendimento aí, competitivo profissional, eu também sou profissional na área da educação física, tanto licenciado e tanto bacharelado, né? E assim, como eu estava falando até um pouquinho antes aí com a Carol, às vezes quando eu estou trabalhando, atuando, as pessoas assim, vê um pouco não falo nem o lado profissional, mas na verdade, às vezes até meu porte físico, e as pessoas querem, eu quero ser igual a você, o que você faz, que tipo de treino, qual é o tipo da sua alimentação, aí eu tenho que parar para explicar um pouquinho que acho que o indivíduo cada um indivíduo. Então, assim, eu tenho uma genética biológica que o meu corpo é dessa maneira. E por mais que às vezes eu faça um trabalho para poder me manter num peso competitivo, então, assim, meu biotipo sempre vai ser dessa maneira. Apesar que eu também já fiz um trabalho com a Carol de subir o peso, ganhar massa corporal, só que depois, passar do tempo, eu voltei aí, assim, para a galera poder entender, quando eu subi de peso, galera, na verdade, o meu peso sempre foi assim, 64 quilos, pô, já desci peso para bater 60 quilos, e um trabalho que eu fiz para ganhar massa muscular, eu ganhei 10 quilos, fui para 70 quilos. Então, assim, também não foi de uma hora para outra, foi um trabalho alinhado. E aí, dentro do que a gente já vem falando, mais ou menos, né, dentro dessa apresentação aí, galera, assim, até aproveitar para descontrair, quem nunca aí já se alimentou erradamente aí. Até eu já comecei me alimentando errado, entendeu? E, cara, eu queria aproveitar esse momento que você falasse um pouquinho dessa ideia, que assim, muitos, quando tá ao meu lado na sala da musculação, até num treino mesmo lá da luta lá, que eu estou passando o treino como professor com os alunos, muitos vêm me perguntando sobre a ideia do treinamento de jejum e a ideia da dieta intermitência também. Aí eu queria que tu Tá. falasse um pouquinho disso. Primeiro, puxando um pouquinho o assunto anterior que você falou da questão do peso, de ter aumentado de peso e de ter baixado de peso. Sempre que tem uma decisão dessa do atleta, que é o que eu falo que no seu caso é muito legal, que o que a gente acaba fazendo? Eduardo vai no consultório e aí, assim como ele vê com as pessoas de convívio dele, o legal dele é que ele faz um trabalho com psicólogo, ele faz um trabalho com médico, ele faz um trabalho no geral. E aí ele chega lá para mim e conversa comigo. Carol, o que você acha? Você acha que meu organismo vai responder bem? Você acha que a gente consegue atingir o prazo? Porque eu acho que o atleta é isso. É ele chegar, ver, confiar no profissional primeiro que ele está trabalhando junto com ele, para poder ter essa questão da resposta. E eu acho legal que, como já tem um tempo e a gente já faz um acompanhamento e a gente tem uma noção de como é o metabolismo dele, como é que é o organismo dele, a gente tem uma visão do que a gente pode fazer, de onde a gente pode pisar. O tempo que a gente vai ter para subir, como que o organismo dele vai reagir. Se a gente quiser, como a gente depois resolveu descer de categoria, foi uma conversa, foi um posicionamento. A gente viu como ele estava rendendo em relação aos treinos, para a gente fazer uma escolha até para o rendimento dele mudar. Então, assim, sempre que for uma escolha, não é uma coisa decidida só por ele. É uma conversa comigo, é uma conversa com o treinador, é uma conversa com o psicólogo, é uma conversa geral, e a gente acaba escolhendo o que é melhor para todos.
e principalmente para ele como atleta, até porque a gente quer que ele vença. Ele tem uma boa disputa. Então, assim, uma noção geral, e ele é uma pessoa que ele é muito disciplinado. Então, ele está sempre buscando mudar a alimentação. Ele sempre fala comigo, quando ele vê a questão da suplementação, ele me pergunta. Então, isso é muito bacana. E eu acho que quando você quer estar no meio, você quer vencer, você precisa ter essa visão também. Isso é bem bacana. Em relação ao jejum, do ser humano, parando para pensar nos nossos antepassados, né? A gente antigamente não ficava se alimentando, a gente não tinha uma frequência alimentar muito grande. Então, o nosso organismo ele tem mecanismos para sobreviver algumas horas sem se alimentar. Então, se eu não tiver um descontrole, acordei, não estou com tanta fome, eu posso esperar um pouquinho para eu me alimentar? Posso. Eu posso esperar um tempo, meu organismo ter um pouquinho mais de fome, para eu poder fazer a minha primeira refeição. Posso também, se eu não tiver nenhuma comorbidade, não tiver nenhuma doença, eu posso fazer um exercício logo pela manhã, sem me alimentar? Assim, eu não faço isso com todo mundo, mas se é uma pessoa que já está treinada, não tem nenhum problema de saúde e não sente desconforto, dependendo, eu já acompanhei atletas que fizeram, sim. Mas eu prefiro, dependendo do objetivo, principalmente quando é queima de gordura e tudo mais, fazer o exercício alimentado, para não ter problemas. Agora, o jejum no decorrer do dia pode ser feito da seguinte forma: almocei, deu 3, 4 horas depois, não estou com fome, estou confortável, e eu não vou na minha próxima refeição comer compulsivamente, que é acabar passando dos limites. Se for algo confortável, o jejum é seguro. Tem estudos que falam em relação a 15 horas, tem estudo que fala um pouco menos, mas eu acho que com acompanhamento, eu vou conversar com a pessoa e vou ver qual ela suporta aos poucos e se isso não vai interferir. E tem pessoas que não respondem bem ao jejum. Isso que você falou de individualidade biológica é bem interessante. Tem pessoas que não conseguem perder peso com jejum e tem pessoas que respondem muito bem. Então, cada conduta que eu vou utilizar para um atleta ou para uma pessoa que quer emagrecimento ou ganho de massa, que me procura que treina em academia, ou crossfit, ou qualquer outro tipo de modalidade esportiva, triatlon, um nadador, eu primeiro tenho que ver o organismo dele para eu poder saber a minha conduta. Também questão da saúde dele, eu sempre vejo os exames se estão ok, vejo hidratação. Então é um conjunto, eu preciso conhecer o meu paciente, conversar com ele, para eu poder saber qual o melhor mecanismo utilizar. Pessoal, se alguém depois aí quiser fazer algum tipo de pergunta, de alguma dúvida aí, dentro da alimentação de cada um de vocês, fique à vontade para gerar uma pergunta aí, para a Carol poder responder da melhor maneira a todos, tá ok? Que nós vamos dar essa prosseguida aqui, tá? Eu vim aí nessa deixa dessa questão aí, quem nunca se alimentou errado, eu vim nesses 2 tipos de tópico que eu pedi para ela estar comentando, e aí agora eu vou dar a sequência de falar um pouquinho sobre a importância da alimentação do atleta, porque o que acontece? Eu já vim alinhando assunto com ela, né? Assim, com atletas que eu vejo, companheiros, amigos de treino, que eu já vi que, assim, não tem aquele acompanhamento adequado, às vezes faz aquela dieta meio maluca, mas às vezes funciona, mas aí quando ele chega lá no meio da competição, ele não consegue dar o 100% dele. Como já aconteceu também comigo, por mais que eu esteja me alimentando até certinho, já teve competição que eu não consegui dar do meu 100%, que até eu já passei mal, eu ganhei uma luta já, e aí assim, como eu estava na perda de peso muito grande, restrita por uma categoria que era do Noguia, quando chegou para a segunda luta, comecei a passar mal, me deu praticamente teto preto, comecei a enxergar tudo preto, e aí eu não estava conseguindo falar. Aí a minha namorada estava me acompanhando, fiquei fraco, muito. E aí, assim, eu fui até mais ou menos onde a minha namorada estava, falei que não iria lutar porque eu não estava com condições de luta. Estava me sentindo fraco. Falei que ia no atendimento médico para saber o que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu expliquei, me deram lá acho que polivitamínico para eu voltar em si. Assim que eu joguei o polivitamínico para dentro do organismo,
joguei tudo para fora, expulsei, vomitei tudo na mesma hora. E ali eu desisti, não quis mais lutar. E aí eu queria que você falasse sobre essa ideia também aí, porque muitos atletas deixam também para perder o peso, praticamente faltando assim, tem aquela data do evento. Um exemplo, hoje a gente está no dia 23, a competição agora é dia 28. Tem atleta que começa a descer o peso já a partir do dia 22. É, aí também é, é aquela questão. Quanto de peso esse atleta precisa perder? Alguns desidratam, né? Que também é... O organismo vai entender essa questão de um volume grande de peso, né? Que a maior parte, acredito que seja até perda de líquido, porque o curto período de tempo, né, é bem pequeno. Então, assim, eu já tive casos de paciente me procurar 15 dias antes que precisava bater 20 quilos a menos para lutar. Lutador de MMA e tudo mais. E alguns eu até recusei o atendimento, porque eu acho que, como já tem essa questão do nome, você é atleta. Para mim, atleta é fantástico, porque é um cara que sofre, é um cara sofredor. Em que sentido? Eu tenho que ter disciplina, tá? O sofrer é no sentido da disciplina. Por que disciplina? Porque eu tenho que ter minhas horas de sono, eu tenho que ter o meu treinamento, senão eu não vou ganhar uma competição. Então, assim, você sabe que você não tem só o treinamento lá da luta, você tem que ter um fortalecimento, você tem que ter uma fisioterapia, você tem que ter um acompanhamento para saber realmente a questão da alimentação. Teve uma vez que você me perguntou, acho que foi uma das primeiras consultas, Carol, questão de peso, o que você acha adequado? E a gente conversou sobre manter um peso. Lógico que a gente dá uma aliviada, você vai tirar umas férias, alguma coisa assim, você acaba subindo um pouquinho de peso, mas isso é uma coisa conversada e depois você fala comigo, Carol, tirei uns dias, comi um pouco a mais, vou voltar. É sempre algo conversado. Por quê? Para isso não interferir no seu rendimento, para isso não interferir no seu organismo. Tem alguns atletas que perdem noites de sono, o rendimento é outro. Tem atletas que não sabem fazer a sua hidratação adequadamente. Tem atletas que não suplementam, preferem não suplementar. Então, a alimentação é fundamental se você não tem condições ou não quer suplementar. Então, eu acho que vale mais a pena para o nosso organismo, né? Até para não ter esse tipo de problema, a gente ter um peso adequado, mais próximo do ideal dele, para não ficar nessa variação, porque o nosso organismo ele não consegue entender esse ganha e perde, ganha e perde. Aí gera fraqueza, gera perda de massa muscular, que isso interfere diretamente na força de vocês. Então isso é muito ruim. Então se você tem um planejamento, se você tem um acompanhamento e você tem um peso próximo do ideal, você vai render mais na sua competição, você vai render mais nos seus treinos, então você acaba conseguindo conquistar mais o que é ideal para você. Então, eu acho que vale muito mais a pena isso. Lógico, já tive casos de alguns atletas que eu deixar um pezinho e no final a gente acabar perdendo isso. Vou dar uma corrida uns dias antes, faltavam gramas, faltava 1 quilo, mas é uma coisa mais simples. Agora, a questão de muito peso, eu acho muito arriscado. Fora a questão psicológica que influencia, você provavelmente já passou por isso. Ser muito peso para perder perto de competição gera medo, aí você com pânico lá, psicologicamente você não tá legal, você já entra para treinar, você já teve que se pesar e entrar para lutar. Já psicologicamente, caramba, quase que eu não consegui atingir meu peso. Então eu acho isso muito ruim. Você com seu peso adequado, com um acompanhamento nutricional suplementado, treinado, você vai com a cabeça leve, você rende, você sabe que você tem a sua capacidade lá, o seu rendimento. Então eu acho que vale muito mais a pena. Assim, é até bacana mesmo de falar um pouquinho disso, que assim, eu fiz esse comentário, galera, porque assim, porque são coisas que eu vejo e hoje eu tenho essa segurança de falar um pouquinho, porque eu tenho todo esse acompanhamento que a Carol comentou aí, né? Que é esse acompanhamento com ela, psicólogo, com fisioterapeuta, com quiroprata, aí tem a parte de suplemento também. E assim, tudo que eu levo no consultório para ela, aí eu vou alinhando, que é a outra parte também da suplementação, tá? E assim, até mesmo eu treinando para competição, na minha parte técnica, que é onde, assim, aonde eu treino,
o treino lá é muito puxado, então assim, para falar grosseiramente para a galera poder entender, a gente sai assim na mão, a gente sai na porrada lá quase se matando, porque todo mundo é atleta, porque tá todo mundo com o mesmo objetivo, todos querem ser campeão, então a gente não pode, quando está no meio do treinamento, ter um pouco de, como é que eu vou dizer assim, de um pouco de frouxidão na hora do treino, então a gente tem que sempre dar do nosso melhor, e até mesmo para aproveitar o treino do companheiro e dar um treino adequado para o companheiro. E aí, quando eu fui percebendo durante os meus treinos, porque assim, eu tenho uma vida muito corrida, que muitos me vê, até quando eu estou treinando, pela idade que eu tenho, tudo que eu venho conquistando, aí as pessoas, pô, cara, tu é um vencedor, tu não precisa provar mais nada para ninguém, isso tudo eu compreendo. Só que assim, às vezes, quando a gente está nesse meio competitivo, que a gente quer buscar um algo, como eu já fui aí para a Europa, como eu já botei aí, depois que isso tudo passar, eu vou voltar com o meu planejamento, não para agora 2020 para 2021, vai ser um planejamento para 2022, porque eu estou almejando esse título aí internacional, então vai ser todo um preparo para isso. Só que quando a gente fica almejando para dar um melhor de si, então o que vinha acontecendo durante o meu treino? Eu acordava muito cedo antes de ir para a faculdade, eu ia para a faculdade estudar, saía da faculdade, eu ia direto para o meu treino do alto rendimento, que era o treino 2 horas da tarde lá no MEA, que é a matriz da equipe. Aí eu saía do MEA 4 horas da tarde, aí voltava para casa, e aí mal respirava, daqui a pouco eu já estava indo para o estágio da sala da musculação, e do estágio depois eu emendava direto para poder ministrar minha aula de luta, porque a minha base como professor, como profissional da área da educação física, eu tenho que, graças a Deus, aí levantar a mão para o céu e agradecer que foi o esporte que me deu uma direção para tudo isso que eu venho fazendo na minha vida. E aí, quando eu fui alinhando os assuntos que estavam me atrapalhando no meu treino, aí alinhava os assuntos com a Carol no consultório e depois eu alinhava o meu assunto, que aí é só uma pequena propaganda, que é a Alessandra lá da Casal Monstro. E aí eu comentava para ela aqui no meio do treino, falava, pô, Alessandra, sabe o que está acontecendo? Você sabe da minha vida todinha aí, sabe desse meu acompanhamento, mas eu vejo que ainda falta algo, porque quando eu tomo a minha suplementação logo após do almoço para poder treinar, aí eu chego no meu treino, aí eu dou o que a gente fala no meio da luta rola, né? Aí o tempo de treino lá, às vezes é 3 treinos de 6 minutos direto. Então eu estou basicamente treinando 18 minutos, quase 20 minutos sem intervalo. Bate só um intervalo de 30 segundos e eu volto a sair no pau de novo. E aí eu saio botando língua para fora, às vezes no calor no verão, eu saía do meio do tatame direto pro vestiário, jogava, tomava um banho e voltava para o meio do tatame treinar, mas aí meu rendimento já não estava sendo mais o mesmo. Aí eu já estava ficando fraco, aí às vezes uns me finalizavam, às vezes eu continuava finalizando, mas assim, eu estava apanhando mais do que eu tinha que estar batendo com o meu objetivo para a competição para sair vencedor. E aí eu fui alinhando os assuntos. Falei, pô, Alessandro, tu tem algum suplemento que me faz estar ativado durante o treino? Aí que ela dizia, ela foi encaixando dentro da suplementação de pré-treino e encaixou um outro tipo de pré-treino para eu estar fazendo a hidratação durante o treino para eu voltar a estar sempre ativo. E com isso tudo, com essa combinação de diálogo, aí qual foi o meu resultado? Que assim, vou falar um pouquinho do ano anterior, do ano 2019. Então, meu ano 2019, para mim, foi um ano muito excelente, que eu vi no repertório igual o ano 2014, que é onde eu entrei, se eu não me engano, no ano 2014, eu entrei em 12 competições, 10 eu ganhei e 2 ainda eu fui a pódio, mas ficando em terceiro lugar. E o ano passado eu fui em 11 competições, aí eu obtive a terceira colocação em 3 eventos e as demais eu ganhei. E quer dizer, teve uma que eu perdi, que foi o evento do ano passado de novembro, que foi o Abu Dhabi Grand Slam, que eu, aproveitando, eu até comentei aí essa ideia aí,
da gente fazer uma ideia de um peso adequado para o ano vitorioso, que quando chegou novembro do ano passado desse evento, era um evento que assim tinha uma categoria que estava fazendo um pagamento em dólar. Então, assim, eu sou um Master 2, né, pela minha idade que eu tenho, 39 anos, e a categoria que eles estavam pagando a premiação em dólar, para o primeiro campeão, que era US$ 1.800, era para a categoria até um Master. Não, apesar que ano passado teve premiação por 1 e 2, porque tinha 3, o 3 que não tinha, exatamente. Aí permaneci, porque estava valendo da premiação da grana. E, não, desculpa, era no Master 1, isso aí. E aí eu vi naquela vez que eu vim cortando meu peso, treinando, tudo certinho. E aí, assim, eu queria ir para a Europa esse ano como eu fui. E eu precisava de grana. Será que eu continuo descendo mais o peso para poder tentar sair vitorioso? Por causa que eu vou tentar baixar mais o meu peso para entrar numa categoria que eu não tinha costume de entrar de disputa. E será que eu conseguiria ser campeão? Não é porque eu estava treinando muito forte, meus resultados estavam sendo muito bons nas competições, mas assim, naquele peso, meu resultado estava sendo muito bom naquele peso que é o peso pluma. E aí eu queria descer a categoria de baixo, achando que eu estou bem, eu estou forte, será que eu consigo o mesmo resultado? E aí foi onde eu tive no consultório da Carol, e aí eu estava lendo os assuntos. E assim, o ouvido, a fala dela foi o meu ouvido. Eu escutei, não, eu desencanei e vou continuar no mesmo peso. Entendeu? Então, assim, a gente precisa muito alinhar os assuntos com os profissionais que estão ao nosso lado. Não dá para fazer um objetivo da sua cabeça dentro de alimentação ou suplementação. Aí, queria que tu desse essa continuidade aí, Carol. Porque a gente já faz acompanhamento já tem quanto tempo? Você tem mais ou menos uma ideia? Então, eu estava até comentando no grupo que eu estava divulgando aí, se eu não me engano, acho que você me acompanha de 5 a 6 anos, por aí. Então tem Então, bastante tempo. bastante tempo mesmo. Eu lembro, eu ia chutar uns 4, mas por aí. Então, assim, como eu já te conheço há bastante tempo, a gente já teve uma mudança de peso várias vezes esse período, esses 5, 6 anos. Então, assim, a gente já teve época de estar num peso maior, já usar um tipo de suplementação. Eu lembro que a primeira vez a gente usou um tipo de proteína que você não se adaptou, aí nós trocamos, aí fomos para um segundo. Então, assim, em resumo, a gente tem um conhecimento teórico, eu tenho um conhecimento teórico? Tenho. Suplementação, a gente tem uma ideia do que vai ser para os organismos? A gente tem uma ideia. Mas eu não acho... eu acho muito legal a gente vivenciar o atleta. Então, assim, a gente já fez testes juntos, assim, de suplementação, de alimentação. Já fizemos 30 dias de dietas mais restritivas, voltadas para um objetivo. Também já fizemos períodos de alimentação mais flexível, para você também subir um pouco mais o peso. E o que isso, desse período todo, levou? Levou o conhecimento do seu organismo, levou o conhecimento do seu rendimento e tudo mais. A gente já teve épocas de treinar pouco, que você estava lesionado, e ter que ajustar a alimentação. Então, eu acho que esse período todo foi bem legal, porque hoje eu conheço bem o seu rendimento, conheço bem o seu tipo de disciplina, eu sei aonde eu posso mexer, eu tenho certeza que se eu falar para você ficar tanto tempo sem ingerir determinadas coisas e te falar que é necessário, te explicar o motivo, você vai fazer. A gente já conversou até mesmo uma época de diminuir treinamento mais aeróbico e aumentar os treinamentos de força para você ganhar um pouquinho de massa muscular. Você conversou comigo sobre, a gente chegou num consenso, então eu acho que é muito disso. Foi o que você falou, é alinhar e ver o que vai ser melhor de acordo com cada organismo. E no seu caso, a gente fazia planejamento, conversava sobre, ou pelo WhatsApp, ou às vezes nas consultas. Eu sempre pedi um feedback de como você estava, então eu acho que
se o atleta tem essa visão, esse pensamento que você tem, que é um trabalho em conjunto, é uma equipe, a gente consegue ter esse resultado que você vem tendo, que você vem mostrando. E também é um pouco da sua disciplina, do correr atrás, porque isso faz total diferença. Não, e sem contar que, assim, aí aproveitando, que eu estava até comentando com você sobre dois assuntos e um terceiro assunto que eu vou emendar. Um dos assuntos foi a ideia dessa competição do Grande Slam, que aí eu estava almejando o valor da premiação para poder ir para a Europa, e aí eu comecei a fazer sauna, que coisas que eu não tinha costume de fazer para descer o peso. E aí, num condomínio onde eu estava trabalhando, dando personal para um aluno, eu tinha conversado com ele que depois do meu trabalho que eu estivesse fazendo de personal com ele, se ele me autorizasse a usar a sauna do condomínio dele. Aí foi sem problema. E aí eu fiz sauna 3 dias e eu lembro que, antes de ir no seu consultório, que foi a ideia que eu desencanei. Porque nesse terceiro dia de sauna, aí foi um final de semana que eu fui trabalhar com o aluno, aí eu trabalhei com ele de 10 a 11 da manhã e eu tô com toda a alimentação ajustada, porque minha primeira refeição foi o horário de 6 horas da manhã, e a segunda foi às 9, e a terceira seria das 12 horas, que seria o meu almoço. E aí, quer dizer, eu entrei na sauna praticamente fraco, por causa que o meu corpo precisava de substância. Então, quer dizer, eu troquei a hora do almoço para fazer a sauna. Aí, quando eu saí da sauna de 1 hora e meia, aí eu fui, suei, né? Perdi bastante líquido, tomei meu banho e fui pro restaurante do condomínio para almoçar. Quando eu cheguei no restaurante foi onde que eu caí na real, porque eu subi na balança, eu cheguei a pesar, foi 59 quilos, e a categoria que eu queria descer para disputar o evento do Grande Slam do ano passado era no categoria até 56 quilos de kimono. Então, quer dizer, eu já estava acostumado com peso de 62 quilos, e eu comecei a descer mais o meu peso, que eu não estava acostumado. E aí, quando eu sentei no restaurante do condomínio, quando eu peguei no talher, comecei a ficar trêmulo. E aí, assim, não tinha nem força para levantar o talher até a boca. Aí eu falei, nossa, eu estou fazendo uma grande besteira, eu acho que vou desistir. Eu estou inscrito já na categoria que era até 62 quilos de kimono, eu já estava bem porque eu só estava só mantendo o meu peso, só que eu botei uma ideia de que eu acho que de repente eu poderia nem conseguir chegar a lutar. E aí foi onde que eu alinhei o assunto, e foi que você comentou, você viu o teu repertório desse ano? Eu acho que se você quiser fazer um ajuste para o ano de 2020 para essa nova categoria, a gente pode se pensar, assim que o ano virar, que vai ser uma categoria nova para você voltar a se adequar. Eu falei, não, eu já desencanei, deixa quieto. E aí... Pode falar. A questão que eu te falei, do planejamento. Sempre que a gente pensou em subir ou descer de categoria, era conversado, a gente via como ia ser seu rendimento nos treinos, para depois a gente chegar à conclusão, isso bem antes da competição. Aí, nesse período, você acabou tentando fazer próximo, né? Então, o que o seu organismo respondeu? Talvez não da forma como deveria, porque você simplesmente foi tentar fazer mais sauna, né? A gente não adequou a hidratação, não adequou a alimentação para. Então, o que acontece? O organismo não respondeu da forma como deveria. Aí você começou a se sentir fraco. Poderia ter atrapalhado até. E aí foi o que eu falei para você. Como a gente já tinha planejado manter o peso de 62 quilos, a ideia seria tentar manter isso aí, como você já estava na categoria, já estava tudo certo, para você render, para o seu rendimento ser bom, para você conseguir ganhar a competição. Foi alinhado. Exato. Verdade. E aí agora, emendando no assunto, aí, só que um evento antes que eu fui campeão, antes do Grande Slam, que foi o evento lá em Curitiba, que eu participei no mês de outubro do ano passado, aí foi onde que eu fui dividir uma hospedagem com outro atleta que é lá do Rio, de Florianópolis, na verdade. Ele é da mesma categoria de disputa, e assim, até engraçado de falar, porque assim,
eu não conhecia esse atleta, ele sempre me via no meio da competição, às vezes no pódio, e aí eu tive, porque eu estou sempre lá para Curitiba disputando, que é a etapa dos Open da Confederação Brasileira, que vale o ranqueamento da CBJJ. E aí, no início do ano, quando eu lutei em Curitiba novamente, aí eu lutei com esse adversário, que tinha virado meu amigo, venci ele ficou doido, não, eu tenho que ser teu amigo, eu quero ir pro Rio, eu quero treinar na equipe que você treina, eu quero treinar com você é o melhor da equipe, quer dizer, não é o melhor da equipe, desculpa, você é um dos melhores da categoria, então assim, pô, eu quero estar junto com você. E aí foi quando nós alinhamos um assunto, aí trouxe ele para a equipe, ele veio para o Rio, aí nós fomos para essa etapa em outubro em Curitiba, e foi aonde que ele percebeu esse meu acompanhamento. Porque ele vem disputando aí na mesma categoria ao mesmo tempo que eu, mas ele vem o quê? Ele sempre vence uma luta e cai na segunda. Às vezes ele vai para o pódio, que é a nossa categoria, de poucos atletas, às vezes assim, ele vai e perde até na final, e como ele fica como terceiro lugar, mas ele ainda não está conseguindo chegar à vitória, por isso que ele veio até a mim, que ele queria fechar a categoria comigo, que assim, quando a gente começa a virar parceiro de equipe, de categoria, então assim, um ajuda o outro. Então se eu hoje fui campeão, aí eu vou ajudar ele amanhã a ser o campeão. Essa que era a ideia quando a gente está fechando no pódio na mesma categoria. E aí quando nós chegamos no hotel, e aí assim, nós abrimos uma mala, eu estava desfazendo as minhas coisas, colocando lá na prateleira lá do guarda-roupa, e ele viu, na verdade, o meu arsenal de suplementações. Aí eu falei, ó, vamos no mercado, vamos fazer compras, assim, já tinha tudo pago no hotel, tinha café da manhã, só que assim, a alimentação era diferenciada do café da manhã do hotel. Depois que a gente lutasse, aí era outra história, mas enquanto a gente estava se preparando, falei, não, vamos no mercado e vamos fazer compras. E aí, ele não estava acostumado, ele, caraca, nossa, eu tô assim, cara, pô, eu quero ser teu irmão, eu quero que tu me ajude, eu não tenho esse acompanhamento lá no sul, cara, pô, às vezes eu fico bebendo água para descer peso, aí eu como muita besteira, eu como muito pão. Aí eu tentando orientar. Naquele dia eu estava sendo mais pai dele do que companheiro de treino. Que eu falei, cara, você precisa ter um acompanhamento, porque assim, você hoje, você está no meio dos top. Então se você quer ser campeão, você vai ter que ser campeão junto comigo. Então assim, não adianta eu querer te ajudar a ser campeão se você não quer ser ajudado. Então assim, você vai ter que procurar um nutricionista. E ele não tinha um psicológico muito bom. Eu falei, ó, você vai ter que procurar um psicólogo. Se tu estivesse aqui no Rio, dava para eu te ajudar, mas você mora em outro estado. Então, assim, eu não conheço, eu não tenho o que fazer. Então, aí é você. E aí, quando chegamos no dia da competição, aí eu estava de um lado de uma chave e ele do lado de uma outra. Só que, assim, a categoria estava vazia. Aí eu fiz a minha parte. Fui lá, fiz a minha primeira luta, venci. Em segunda era a final. E aí foi a vez dele. Aí ele, no meio da luta dele lá, se não era eu com ele ali sendo o coach dele, ele perderia a luta, porque no meio da luta ele começou a ficar fraco. Por quê? Porque ele perdeu o peso no dia da luta, eu dando bronca pra caramba nele. Aí eu falei, cara, dá teu jeito. Aí levantei ele da cama às 6 horas da manhã, eu falei, ó, vai correr, toma aqui meus pré-treinos aqui, vai suar, dá teu jeito. Tu vai ter que chegar lá, se tu quer fechar comigo, tu vai ter que bater o teu peso, que o peso não estava batido ainda, e tu vai lá e vai dar do teu melhor, tu vai ser o campeão daquela luta para fechar no pódio comigo. Então eu fiquei ali sendo o coach dele, incentivando, então o meu incentivo fez ele vencer. Só que aí depois ele ficou destruído. Então se tivesse uma próxima luta, o que vinha acontecendo com ele? Ele estava perdendo. É verdade. É a diferença, né, de um atleta que se preocupa com tudo, porque não é só aquela competição, é o que você faz sempre. Você tem uma preparação para aquilo, não é simplesmente eu ir para uma competição. Eu me inscrever numa competição e competir, eu posso me inscrever e competir. Agora, eu tenho que fazer a diferença se eu quero tirar o primeiro lugar.
E essa diferença, os atletas de ponta, eles têm acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional. Então, assim, é uma preparação toda, tem um treinamento específico, um fortalecimento. Então, assim, é uma visão que, assim como você fala para os seus alunos de musculação, que só treinar não vai fazer com que eles percam peso a longo prazo, eles precisam mudar os hábitos alimentares para queimar gordura e para ganhar massa muscular. Um atleta ele tem que ter essa visão muito mais à frente, porque ele não quer só manter o peso dele, ele quer melhorar tudo, ele quer melhorar rendimento, ele quer estar à frente do outro, ele quer vencer. Então, só vence quem tem essa visão de que precisa ter uma alimentação adequada para o corpo responder, precisa estar com a hidratação e a suplementação adequados, tem que respeitar o período de descanso também. Então, é um conjunto. E eu acho que essa história que você falou reflete muito o que eu vejo de algumas pessoas que querem até iniciar no esporte. Às vezes a pessoa quer iniciar, ela simplesmente começa a treinar um pouco mais e não tem essa questão da preocupação com outras coisas. Muita gente que ainda come de forma inadequada todos os dias, nem só final de semana, bebem, não dormem direito. Então eu acho que tudo isso é um diferencial. Não que você não possa fugir da dieta, como você falou. Somos seres humanos, temos vida social. Então a gente tem os nossos dias, que é até o que eu converso com você e falo, que a comida envolve psicológico, social, cultural. Você vai dar umas aliviadas? Você vai dar umas aliviadas. Mas para quem tem um foco, uma meta, tem que ter uma disciplina. Então, faz total diferença se alimentar de forma adequada para qualquer objetivo na vida, não só para um atleta. Não, é bacana, porque assim, alguns me conhecem de verdade e outros não. Outros só me vê, às vezes, trabalhando na sala da musculação, me vê lá quando eu preparo lá a minha bolsa térmica, que eu levo as minhas comidas, para onde eu vou, porque eu tenho essa preocupação de me manter aí naquele peso. Então, já aconteceu também, eu saindo do treino, aí assim, como eu não tenho carro, né, eu sempre fico andando de ônibus para cima e para baixo, e aí eu voltando do treino uma vez, aí eu puxei minha bolsa térmica, logo após do treino, eu estava comendo o meu ovo cozido com a batata doce. Aí tinha uma senhora ao meu lado, olhou para mim, que eu estava com o meu fone, né, e comendo, aí ela me cutucou que assim, ela, desculpe te interromper, não, pode falar. Ela, eu queria ter essa disciplina que você está tendo agora. Eu falei, por quê? Ela, porque a minha nutricionista pediu para eu fazer o que tu tá fazendo, mas eu tenho vergonha. Eu falei, vergonha? Vergonha é roubar e não poder levar. Aí eu respondi dessa maneira a ela, para ela poder entender o que é a vergonha na vida, na verdade. Então eu não estou fazendo nada de errado, só estava procurando me alimentar adequadamente, porque eu tenho um propósito. E aí, Mas se, pode falar. já te interrompendo, mas tenho certeza que se fosse um fast food, um milkshake, um chocolate, alguma coisa, ela não ia ter problema de consumir no transporte público. Porque, assim, o normal para as pessoas é se alimentar de forma inadequada. Então, se eu estiver num metrô da vida com um pacote de biscoito, é normal. Se eu abrir minha batata doce com meu frango, eu sou um ET. Se eu abrir sei lá, meu macarrão integral com alguma coisa, eu sou diferente das pessoas. Eu já tive problema das pessoas me olharem por eu estar comendo uma maçã no transporte público. Então, assim, é esquisito, né? Uma coisa que deveria ser normal para as pessoas, que é se alimentar bem, que é comida. Às vezes, eu não quero gastar com... Tem lugares que para você almoçar, agora a gente está em quarentena ainda, as coisas estão voltando, mas não tem restaurante aberto, assim, a maioria é entrega. Mas se você for pedir comida, você vai gastar no mínimo o quê? Uns 30 e poucos reais, dependendo do lugar que você for escolher. Uma comida mais saudável. Dependendo do lugar que você escolher, vamos dizer, 20 e poucos. Se eu preparo minha comida e levo, eu tenho uma economia aí absurda. E eu ainda tenho um pensamento da qualidade do que eu estou ingerindo, porque fui eu que preparei. Então eu não vou botar muita gordura, não vou botar tempero industrializado. E mesmo assim, as pessoas preferem, às vezes, ou ficar sem comer, ou comer uma besteira na rua, comprar um salgado, alguma coisa, porque aquilo é mais normal de consumir no transporte público do que tá fazendo o que você está fazendo. Eu hoje, né, depois de muitos anos, eu não me importo também de abrir minha marmitinha e comer.
Já faço isso há muito tempo. Agora, tem gente que realmente fica ainda pensando em relação às outras, o que que as outras pessoas vão achar, né, aquilo. E fora a questão do cheiro. Mas é questão de hábito. Eu acho que depois que você se habitua a vários anos de se alimentar bem, você não se importa mais com aquilo ali. Até pelo bem que aquilo ali te faz, que a alimentação saudável te proporciona. Sim, e nessa questão da vida social, aí foi voltando ao assunto, que assim, tem pessoas que não me conhecem de verdade, acham que eu sou também muito certinho ali, não, tu é atleta, você não pode, não, posso, mas é no meu momento off que eu faço isso. Quando eu estou com um propósito, então assim, alguns dos meus amigos sabem que eu ingiro bebida alcoólica, e assim, até mesmo, eu tenho um calendário muito cheio de competição, quando eu vou em festa de aniversário, sabe o que eu faço? Eu sei que é um pouco errado, mas assim, eu tenho que estar preocupado comigo. Então eu estou evitando comer fritura, estou preocupado de ingerir o próprio refrigerante e bebida alcoólica. Então eu estou na fase de preparação para a competição. Aí, para eu estar no meio da festa, no meio social, eu vou, falo com o dono da festa, pô, você se importa de eu estar levando, comprando um mate, porque em vez de eu querer beber refrigerante, eu prefiro beber o mate. Assim, a comida eu não me importo não, porque eu já conheço o meu corpo, mas assim, se eu comer que seja salgado ou refrigerante, que eu não tenho muita gordura corporal, então assim, acho que vai me atrapalhar, mas eu prefiro levar a bebida que eu quero para estar naquele meio social. Aí depois que eu passo a competição, o meu mestre fica danado comigo, já assim, meu mestre, o líder da equipe, já deu um belo do expor dos atletas, quem tinha atleta, e assim, eu sou atleta e sou professor, aí o que ele falou assim, quando chegou na minha vez, me dando a bronca, pô, o Buiú tem que parar de toda vez depois da competição, ele termina de lutar, porra, desculpa a palavrão, ele vai direto pro bar beber cerveja. Aí eu falei, caraca, ô mestre, pô, tem gente que na equipe, galera, desculpe o que eu vou falar aí, pô, mestre, tem gente que na equipe, pô, usa droga, eu não uso droga, pô, tem gente que faz coisa errada, rouba, tem gente que é homossexual, não sei o que eu estou fazendo nada de errado, eu só trabalhei e agora eu estou me extravasando. Eu gosto de fazer isso. Para mim é normal. E até eu já, na matéria, uma das matérias na faculdade que eu passei, eu já conversei sobre esse assunto com o meu professor, só não recordo muito qual era a matéria, que a gente estava na matéria aprendendo a fazer periodização de pré e pós-competição, aí eu lembrei disso. Eu falei, pô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar um pouco eu, agora o atleta de jiu-jitsu. Toda vez que eu saio da competição, eu fico off durante uma semana. Aí como é que eu fico? Eu não treino musculação, não faço preparação física, eu saio da minha dieta, ou simplesmente eu paro assim, eu dou uma extravasada, eu paro. Aí quando volta a segunda semana, aí eu volto tudo ao normal. Isso está errado ou está certo? Ele para mim, não posso te dizer se está certo ou se está errado. Se funciona dessa maneira com você, ótimo, continue. Agora, seria um adequado tu procurar uma atividade extra que tu não está acostumado a fazer para deixar o teu corpo sempre ativado. Tu tem costume de nadar? Eu falei, não, então, tu pode fazer uma natação durante uma semana se tu quiser. Só que eu prefiro ficar descansando. E eu já percebi que nada mudou para mim. Eu fiquei uma semana descansando, como agora retornei da Europa, fiquei 2 semanas sem treinar. Quando eu fui treinar, para mim nada mudou. Continuei a mesma pessoa treinando. É aquela questão que a gente falou inicialmente, o autoconhecimento, conhecer o corpo. Eu normalmente acho interessante dar uma aliviada. Eu não sei se seria interessante de uma semana, mas no seu caso, a gente já sabe que isso funciona. Então não tem problema. Agora, tem outras pessoas que precisam dar aliviadas semanais, tem pessoas que precisam dar aliviadas quinzenais, de um dia, de 2 dias. Então, vai do tipo de pessoa, do tipo de organismo, do tipo de esporte também. Não, verdade, verdade. Se tiver alguém aí para querer fazer pergunta, gente, eu estava avaliando o assunto antes com a Carol aí, que a ideia seria, acho que para 30 minutos já ultrapassamos, e o Instagram, ele só tem aquele limite de 1 hora aí para não interromper e cair. Pelo visto aqui, eu acho que faltam
mais ou menos 10 minutos. Se não tiver alguma pergunta aí alguém depois aí, se tiver dúvidas, é só chamar ela no direct ou me chamar, eu passo o contato dela, tá? E assim, para a gente poder estar dando também uma sequência para que a gente já está chegando praticamente no encerramento. Eu não sei se a gente falou já disso no meio da conversa, para assim, a gente poder finalizar, eu queria que falasse também um pouquinho dessa ideia aí, bem resumida, para todos entenderem, como a gente está aí na quarentena, então todo mundo está desesperado com treino e alimentação. E qual seria a importância dessa manutenção assim, de peso? Acho que por um modo geral, não falo nem do esporte, por um modo geral para todos. Questão da nossa saúde, né? Qualidade de vida. O ganho de peso é até risco para o Covid. Então, assim, o ideal seria a gente se alimentar bem, até para a nossa imunidade, até para não... que isso tudo estamos dando passos aí para isso terminar. Então, manter pelo menos um ritmo de treino em casa, se puder, para não perder um pouco do condicionamento. Eu sei que dá para adaptar, porque eu faço isso, pegar um PET com 2 litros, ou então uma mochila com peso, isso de acordo com o profissional que acompanhar vai te dar um direcionamento. E pensar em se alimentar direitinho, lógico, você está em casa, tenta usar a alimentação, cozinhar mais coisas positivas e tudo, e trabalhar o psicológico, porque eu sei que a gente ganhando peso, saindo um pouco da nossa rotina habitual, isso afeta o nosso psicológico, ou engordar, ou para quem tem tendência a perder peso, afeta psicologicamente. Então tentar manter uma rotina mais saudável, porque isso tudo vai passar, e a gente precisa pensar na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. E é isso. Eu até estou falando isso porque acho que mais ou menos foi no início do mês que, assim, teve um dia que eu acordei, porque eu venho aí todo alinhado, e aí eu fui dando uma relaxada final de semana, aí quando eu acordei numa segunda-feira, aí fui na farmácia me pesar, quando eu vi, tomei um susto com o meu peso, sabendo que eu estava, antes da quarentena, eu estava com o meu corpo todo definido, né? E aí, assim, eu não posso ter o corpo de antigamente, porque é diferente, na verdade. Eu estou treinando também em casa, fazendo atividade, só que é diferente. E aí, quando eu fui na balança, eu vi que o meu peso, deu colou. Eu falei, opa, tá na hora de voltar, me alinhar novamente na alimentação certinho, perder o meu final de semana, quer dizer, ganhar o meu final de semana, nem perder, na verdade, né? Então, voltar certinho. Aí eu fui lá no Story lá e fui marcando, que era o objetivo da ideia, era de que voltar para o mesmo... Se eu estava com peso de 66,6 kg, que eu lembro, e aí a minha ideia era voltar pelo menos para o 64, que para o peso de 63 eu via que dava, só que assim, não tem um porquê eu voltar para o peso de 63. Então, quando as coisas normalizarem, eu vou fazer um planejamento, porque é o meu peso de competição. Então, como eu não estou no meio de competição, não tem nada planejado, é só manter a vida saudável, falei, então vou voltar para o peso de 64 quilos. E aí, quando eu joguei lá no História, lá, como eu já conheço o meu corpo, eu já sei o que fazer, portanto, eu desci o peso com 1 semana e meia. E às vezes as pessoas falam, cara, como é que tu consegue perder 3 quilos em 1 semana e meia? Acho que vem muito do esforço da pessoa, a pessoa conhecer o corpo. Não? Exatamente, faz total diferença. Até porque você já está nesse meio há muito tempo, né? Então você já conhece bem o seu corpo. Bacana, é isso aí. Então, gente, o que acontece? Como muitos aí, quer dizer, ninguém, eu vi que entrou bastante gente aí, entrou amigos de longas datas, o Arthur, o Leonardo, o José, que é o famoso Lourão, tá morando lá em Itapuaçu. Depois dessa pandemia, irmão, vou te fazer uma visita aí, beleza? Muitos amigos aí que me admiram, alunos da academia, e eu vim aí nessa ideia, porque eu comentei, nós vamos fazer uma abordagem, falar do atleta, mas a gente não vai falar só do atleta o tempo inteiro, a gente vai falar no modo geral, que às vezes a gente pensa que está se alimentando corretamente, e às vezes está faltando algo, e o faltando algo é um acompanhamento do profissional. Então, eu vejo aí que muitos, na verdade, entram às vezes até na própria internet, aí assim, não quer ter um acompanhamento ideal com o profissional da área da educação física,
ele vai lá, procura um treino pronto e começa a treinar, mas sabendo que às vezes aquele treino pronto que está lá, às vezes nem serve para ele. Então, é muito importante ter um acompanhamento de um profissional para poder alinhar treinos, alimentações, entendeu? E eu sempre venho dizendo isso daí, porque hoje eu posso falar que como eu estou na linha do profissionalismo, então assim, eu mesmo monto meu treino dentro de casa, eu tenho alguns equipamentos, não é muita coisa, mas o que eu tenho, eu consigo treinar. Então assim, como eu até brinco quando eu estou fazendo postagem no Instagram, eu falo que eu tô ativo, não tô off, eu tô on, porque eu venho treinando, eu venho praticando atividade. Então, quando isso tudo passar, pode ter certeza que eu vou voltar um pouquinho só na frente das outras pessoas, porque eu vou ter que voltar com todo o planejamento, voltar a alinhar treinos para força, não vai dar para ninguém fazer força imediato, vai ter que fazer uma periodização. Todos que fazem um treino em sala de musculação, todos os profissionais vão ter que montar uma periodização para adequar o treino ideal em estímulos de carga para chegar naquele peso de massa que já perdeu de força. Então, assim, a gente vai alinhar muitos assuntos, muitas ideias daqui para frente. Não só eu, e como a Carol também. Então, quem tiver a vontade depois mandar um direct para ela ou me chamar, pode ter certeza que eu vou estar aí liberando aí o contato, como eu sempre indico alunos para ela, tanto para a área consulta nutricional e questão de suplementação. Eu tenho uma outra pessoa para direcionar também, tá bom? Carol, eu agradeço essa oportunidade desse bate-papo aí, desse diálogo, um pouquinho de longe, mas é um diálogo válido, né? Eu agradeço pelo convite também. Obrigada pelo convite e quando precisar. Não, com certeza. Só deixar passar essas ideias aí, porque quando eu retornar, eu vou voltar a treinar devagarinho, então eu vou ter que fazer um planejamento e fazer algum tipo de ajuste. Aí, quando isso passar, pode deixar que eu estou te procurando sempre. A gente se fala, então. Então tá, gente, eu vou estar encerrando a transmissão aí, tá? Um beijo para todos aí e até breve, tá bom? Aí, Carol, só fica aí que eu vou bater só um print aí para eu dar uma postada depois. Opa, calma aí. Aí foi. Então, pessoal, depois eu vou estar jogando a gravação aí, quem tiver querendo assistir novamente, quem perdeu aí tá entrando agora, vai ficar gravado lá, tá bom? Então tá, Carol, valeu, obrigado aí mais uma vez. Tchau, gente, boa noite. Tá? Por nada. Tchau, boa noite a todos. Tchau, Mônica, boa noite.